YouTubers, meus amigos, vamos falar da convocação do jogador Daniel Alves, conhecido como Dani Alves, para a lateral da seleção brasileira que vai disputar agora a Copa do Mundo do Catar agora em novembro. É impressionante como esse treinador, nossa seleção brasileira, esse Tite, permanece naquela tecla de erros. Aliás, Tite já deveria ter saído da seleção desde a perca da Copa do Mundo passada, em 2018. A Copa da Rússia de 2018. Ele deveria ter saído ali. Tite é um treinador de um padrão só. Essa seleção brasileira, ela melhorou um pouco do último ano para cá em função do aproveitamento da convocação desses jogadores mais jovens, esses atacantes como Antony, Richarlison, Rafinha, que são jogadores leves, rápidos, estão no auge da forma. Ainda tem muito a dar à seleção brasileira, então estão no auge da forma. E a seleção deixou de ter aquela dependência de Neymar. Antes era uma seleção voltada unicamente para um jogador. Quando o Neymar não jogava, a seleção simplesmente não jogava bola. Era um negócio terrível. Antes que me critiquem, eu falo isso porque além de advogado que atua na área empresarial, eu sou intermediário CBF, eu sou empresário de jogador de futebol, eu estou registrado na CBF, a minha empresa está registrada na CBF. Então eu falo com conhecimento de causa, de quem já jogou futebol amador, de quem é um maratonista amador, de quem pratica esporte e de quem está no meio do futebol. Eu estou registrado na CBF. Então eu falo com conhecimento de causa. Então, voltando ao assunto Daniel Alves, esse jogador sub-40, porque sub-40, do mesmo jeito que existem as categorias sub-15, sub-17, sub-20, que antigamente se chamava infantil, juvenil, júniors. Antigamente existia um torneio de júniors da seleção brasileira de júniors, que revelou Romário, que revelou Bebeto, que revelou Giovani do Vasco, e uma série de outros jogadores. Mauricinho, que foi um ponta rapidíssimo do Vasco. Muitos jogadores que não vale a pena aqui a gente começar a falar, porque vai tomar o tempo das pessoas. Então, antigamente existiam essas categorias, infantil, juvenil e júnior. Hoje é sub-15, sub-17, sub-20 e encerrou aí é o profissional a partir do sub-20. Mas agora tem essa categoria sub-40, que é o caso que Daniel Alves criou agora. Ele é um sub-40. É um jogador de 39 anos de idade, vai fazer 40 anos de idade, se não me engano, em maio próximo de 2023. É um jogador que não tem uma sequência de jogos desde que saiu do Barcelona no primeiro semestre. Tentou um clube de nível, não conseguiu para continuar jogando com o sonho de ir para a seleção brasileira. É um jogador que não joga regularmente há 2 meses. 2 meses. O time dele no México, o Pumas, foi desclassificado, ficou, se não me engano, entre os 18, ficou entre os 16 do campeonato inicial do México, que é chamado de Apertura em espanhol, como se fosse abertura, campeonato inicial. É um jogador que vem treinando somente, o condicionamento físico está limitado. Nós temos várias opções de jogadores que poderiam ter sido convocados e Tite convoca um vovô de 39 anos para atuar no futebol. Para o futebol é um vovô, um jogador de 39 anos para atuar em alto nível, ainda mais um lateral que depende da força física, depende da velocidade para a contenção de avanço de um atacante. Como é que esse jogador, se for colocado em campo numa necessidade extrema? Porque, a princípio, ele nem deve jogar, ele deve ser um mero coadjuvante. Então aí já se tem em conta que é uma vaga desperdiçada entre os convocados. Nós estamos desperdiçando uma vaga que poderia ter sido levado um outro jogador de nível, como vários que nós temos. Nós temos jogadores à disposição à vontade. Não faz sentido esse treinador nosso convocar Daniel Alves. Não faz sentido. Ele e sua turma, aliás, quando ele se sente incomodado nas entrevistas, ele está sempre cercado de sua turma, de toda a sua comissão técnica. Quando ele se sente incomodado com as perguntas, ele já passa para outro comentar. É um treinador que simplesmente eu não gosto do estilo dele e advirto aqui, nós vamos perder essa Copa novamente. Nós vamos perder essa Copa novamente. Prestem atenção. Essa história de que Daniel Alves é um jogador que instiga, é comprometido, que une o grupo, ora, tem vários que fazem isso, jogadores jovens que fazem isso, nós também temos outros jogadores experientes na seleção. Tivemos o caso de Ricardo Rocha na Copa de 1994, que se machucou, foi mantido no grupo, mas já estava inserido no grupo. Posteriormente, o outro zagueiro, Ricardo Gomes, também se machucou. Então, são jogadores que já estavam no grupo. Se a questão é levar jogadores que motivam o grupo, que unem o grupo, que passam sua experiência,
Por que não fazer a CBF não organiza um grupo de jogadores consultores, jogadores conselheiros, 2, 3 jogadores com alta experiência que já foram campeões do mundo? Por que a CBF não cria essa opção? Leva esses jogadores para agregar o grupo, para formatar aquela união ao grupo, a visão de Copa, a visão de vencer uma Copa, a visão de como conquistar aquela Copa em um espaço de um mês. É simples, é só criar essa função. É bem simples. Jogadores consultores, jogadores motivacionais. É bem simples. Mas convocar um jogador, um atleta de 39 anos que depende do estado físico, do seu condicionamento físico, é um jogador que a posição requer que seja velocista, é um lateral, laterais esquerdos, laterais direitos, pontas, ponta esquerda, ponta direita, são jogadores velocistas. Você quer colocar, quer fazer um exemplo? Coloca Dani Alves para correr atrás de Mbappé, de Kylian Mbappé. Vamos ver a quanto anos-luz ele chega atrás de Mbappé. Não chega nunca. Então, totalmente equivocada essa convocação de Tite por Daniel Alves, totalmente equivocada. Mas a Copa colocará o seu preço, nós veremos isso na Copa. Segundo Tite, ele não precisa de laterais que avancem, porque já tem os pontas, então ele precisa de laterais que construam jogadas para o meio de campo. Certo, mas você tem que ver quem é o adversário do outro lado. Copa do Mundo são adversários do mais alto nível, independente de onde seja o país, qual seja o país, o seu nível de participações em Copas do Mundo. Mas você precisa ter um jogador de nível pronto para atuar no mais alto nível. E Daniel Alves não tem mais. Desde os tempos do São Paulo, ele já demonstrava suas deficiências físicas. Essa deficiência física de marcação é pela idade, isso é natural. O ciclo de um atleta, quando ele já chega nos 40 anos, ele já está praticamente já encerrou a carreira física, a carreira como atleta. Ele não tem mais condicionamento físico para aguentar um garoto de 20 anos, 22 anos. Isso é natural, é a lei da natureza. Então eu quero ver quando o Brasil não tiver a bola, quando o Brasil não estiver detendo a posse de bola, não estiver com a bola, o domínio do jogo, e o adversário for explorar o lado direito da seleção brasileira se Daniel Alves estiver em campo, eu quero ver como vai ser. Se Tito vai conseguir responder depois essa pergunta. Entendeu? Então, um absurdo fica aqui o meu protesto pela convocação de um jogador em fase final de carreira, praticamente um ex-jogador em atividade. Ele é hoje praticamente um ex-jogador em atividade. Não tem mais condicionamento físico para aguentar uma competição do mais alto nível como uma Copa do Mundo. Tanto é que se tivesse condicionamento físico, que a qualidade técnica dele a gente não discute, ele tem a qualidade técnica, foi um bom jogador, quando saiu do Brasil, saiu do Vitória, ou foi do Bahia, não recordo, foi para o Sevilha da Espanha. O Sevilha da Espanha construiu aquela carreira monumental no Barcelona. Respeito, tem todo o meu respeito. Mas a gente como pessoa, como profissional, a gente também tem que se dar o respeito de perceber que não estamos mais no nível de alguma coisa e nos retirarmos espontaneamente. Algo que Daniel Alves deveria ter feito e não ficar impondo praticamente uma convocação à seleção brasileira com a conivência do treinador, porque se o treinador tivesse uma outra visão, ele jamais convocaria Daniel Alves. Então veremos a recepção, a receptividade dele em campo durante a Copa do Mundo, se o Brasil vier a necessitar dele, dos jogos dele. Esperamos que não o use, seja um mero coadjuvante de elenco, fazendo parte do grupo. Se a intenção é que ele seja campeão do mundo, para ter esse título de campeão mundial pela seleção, porque ele já tem vários títulos interclubes, espero que a seleção consiga. Mas é um retrocesso imenso convocar Daniel Alves aos 39 anos de idade, sem condicionamento físico, sem jogo, sem ritmo de jogo e participar de uma Copa do Mundo. Esse sub-40, hoje é um jogador que criou essa categoria no futebol mundial, é a categoria sub-40. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like e um forte abraço.